As comunidades de Lucas fazem a memória de tudo aquilo que Jesus disse, ensinou, proclamou aos seus discípulos e aos que o seguiam, enquanto ele ia firme para Jerusalém, para o confronto com o poder. E Lucas nos brinda de alguns episódios que só ele guardou no seu evangelho. Encontramos só no texto de Lucas. O primeiro é o próprio Jesus, que põe em discussão a clássica maneira de pensar dos judeus que estavam no poder, que consideravam a ação de Deus uma retribuição àquilo que nós fazemos, às nossas decisões. E pega o primeiro exemplo dos galileus, que Pilatos mandou matar, misturando o sangue dele com o sangue dos sacrifícios no altar do templo. Eles eram mais pecadores do que os outros? Pergunta Jesus. Sobretudo porque esses galileus lutavam pela liberdade do povo contra a opressão de Roma. E gozavam do respeito da população. Certamente não. Então mude de mentalidade, porque se não mudarem de sua mentalidade, vão perecer da mesma forma. E volta para falar de um caso assim, um acidente. Caiu uma torre, matou 18 pessoas. Será que esses 18 que morreram em Jerusalém eram mais pecadores de todos os habitantes de Jerusalém? Não. A ação de Deus não depende da nossa. E o que acontece não é porque nós somos mais ou menos pecadores. Não é o castigo. Como se costuma dizer, por que é que Deus deixou acontecer isso? No fim, todas as grandes situações de fadiga e de morte, nos perguntamos, mas por que é que Deus deixou acontecer isso? Como se Deus fosse o mágico que resolve punir, castigar. E nos apresenta mais 2 episódios lindos. De um agricultor chamado a tomar conta da vinha do seu patrão, que plantou também uma figueira lá naquela vinha, e que depois de 3 anos não dava fruto, e o patrão diz, vamos cortar essa figueira. O agricultor que tomava conta da vinha disse, deixa eu tomar conta também da figueira. Dá mais 1 ano. Eu vou tomar conta, eu vou adubar, vou mexer a terra, vou remover, vou fazer de tudo. Se ela depois não der fruto, mesmo assim, então tudo bem, você decide o que fazer. Bonito esse agricultor representando a comunidade que faz de tudo para que nós demos fruto, mesmo que não seja a nossa tarefa. Ele cuidava da vinha, vai tomar conta também da figueira. Como nós, chamados a tomar conta para que todos produzam fruto, fazer o que nós podemos. E o outro, talvez mais forte, episódio, quando Jesus na sinagoga encontra uma mulher encurvada há 18 anos, carregando o peso de quem está encurvado, vendo só o chão e os pés dela, e os pés de quem está ao seu redor. E Jesus que liberta essa mulher. Essa mulher que levanta e proclama os louvores de Deus na sinagoga. Enquanto o chefe da sinagoga chama a atenção dizendo, mas gente, vocês têm 6 dias para vir aqui
fazer suas coisas no 7º dia, vamos deixar que seja do culto, não venham perturbar. E Jesus que disse, hipócritas, farsante, mentiroso. Vocês dão água de beber ao seu boi no sábado, vocês salvam o seu burro se cai no poço. Eu não deveria libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos estava sendo dominada pelo poder do demônio? A misericórdia, não a retribuição. E acrescenta 2 parábolas que ele toma emprestado de Marcos e de Mateus. O reino de Deus é como um grão de mostarda que o homem joga e que se torna maior das hortaliças. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher coloca na massa e que vira pão. Um homem qualquer, uma mulher qualquer, um homem que joga uma semente, uma mulher que faz o pão. Este é o sinal do reino. Porque a força do reino não está em quem joga, mas está na semente. A força do reino não está em quem põe o fermento, mas está no fermento. Mas alguém tem que pôr, alguém tem que jogar. Essa é a dinâmica do reino de Deus. E aí, nesse contexto que alguém pergunta, diante de todas estas maneiras novas de pensar, alguém pergunta, mas então, são poucos aqueles que se salvam. Procurem entrar pela porta estreita. Porque não adianta ir bater a porta, muitos vão querer entrar, abre a porta, mas quando o dono tiver levantado e fechado a porta, não adianta bater, abre, abre, não conheço vocês. Como não conhece? Nós comemos, nós bebemos à mesa contigo. Acredito que possa ser símbolo da memória da ceia do Senhor. Eu não conheço vocês, se afastem de mim, operadores de injustiças. Aí entendemos que a porta larga é a porta que nós queremos abrir para garantir a nossa salvação. E a porta larga e fácil é aquela do rito. Eu estou na missa, todo dia estou na missa. Eu rezo, todo dia estou rezando minhas orações. Com certeza Deus vai abrir a porta. Todo dia eu acredito na minha doutrina, eu sigo as minhas devoções, eu levanto de madrugada para fazer minhas novenas, minhas orações, com certeza a porta vai se... Não vai. Não vai se tu não for o operador de justiça. Aquela justiça que é a porta estreita, porque é a porta que te faz sofrer, te põe à prova. Pode até provocar a tua perseguição. Aquela porta que Jesus está atravessando, indo a Jerusalém, sabendo que lá ele vai ser condenado. E mesmo assim vai. A salvação, o reino de Deus, não depende de ritos, de doutrinas, de devoções, de promessas, de novenas, de procissões, não. Se tudo isso não provoca as opções pela justiça e a decisão de seguir Jesus até o fim, o dono da casa vai nos dizer, não conheço vocês, vou embora daqui. Vai ser jogado fora no lixo. Eu vos digo que virão do norte, do sul, do leste e do oeste povos que vocês não
reconhecem que vocês desprezam, que vocês acham que não são povo de Deus, que são pagãos, que talvez chamem Deus com outro nome, que tenham outros ritos, mas que são lutadores pela vida e pela justiça, ou como falava Francisco, são poetas sociais. Esses vão entrar, esses vão sentar na mesa do Pai. E não haverá mais primeiro e último. O último será o primeiro será o último. Será uma grande ciranda. A mesa do Pai é redonda. Não tem um primeiro, não tem último. Cada um de nós é primeiro e último no mesmo tempo. O importante é acreditar que temos que passar pela porta estreita, pela porta da qual temos medo e receio, e não pensar que baste comer e beber na mesa de Jesus para poder ser salvos. Ele nos chamará operadores de injustiças. Não conheço vocês.